Vamos lá. Opa, fica quieto aí. Lucas 15. Segunda pregação da série As Parábolas do Deus Pródigo. Segunda pregação da série As Parábolas do Deus Pródigo. Lucas capítulo 15. Hoje nós vamos ler o capítulo todo. Porque agora, semana passada foi, vamos dizer assim, uma introdução, né? E quem não ouviu, né, é importante sempre, tanto que quem está aqui quanto que vai ouvir essa pregação depois, é bom sempre voltar, né, para ouvir novamente, porque sempre gosto de lembrar, vocês sabem que eu não canso, que toda série ela é uma espécie de quebra-cabeça, né, onde a gente vai encaixando cada peça uma semana de cada vez, para que no fim a gente tenha um quadro pintado, né, uma imagem completa. E é isso que nós vamos fazer também com este capítulo 15 de Lucas. Lucas 15, nós vamos ler o capítulo todo. Diz assim, Lucas 15. Lembrando que a minha tradução agora que eu estou lendo é a NAA, e antes a gente usava a NVI, então talvez pode estar diferente, mas vocês se acompanharem aí, vão ver que é o mesmo sentido. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos:
Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no seu dedo, no dedo dele, e sandália nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. O filho mais velho, peraí que eu perdi, cadê? Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor Deus, eis a tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações, Senhor, através dessa parábola que muitos consideram como uma das mais importantes e claras que o Senhor contou. Que não só hoje, mas que nas próximas semanas o Senhor nos fale ao nosso coração através dela, Senhor, para que possamos entender a clareza e profundidade que Jesus ensinou através dela, para que os perdidos possam arrepender dos seus pecados e possam, em arrependimento, encontrar a salvação que o Senhor estende a cada um dos perdidos. Sejam eles de quais dos dois grupos, como vimos a semana passada. Sejam os grupos daqueles que saem e vivem do jeito que querem, ou seja, daqueles grupos que até obedecem, mas, como vamos ver, é uma obediência sem amor. Que independente de qual grupo façamos parte, se estamos perdidos, que possamos nos arrepender dos nossos pecados e encontrar a salvação que o Senhor, como Pai pródigo, dispõe e oferece a cada um de nós. Para a glória do Senhor. Amém. A semana passada nós introduzimos essa parábola mostrando como que Jesus estava aqui diante de dois grupos, dos publicanos e pecadores e dos fariseus e escribas. De um lado, os publicanos e pecadores eram aqueles que os escribas e fariseus consideravam como os imorais, né? Os pecadores, os rebeldes para com Deus, aqueles desobedientes que não obedeciam a Deus e que viviam de qualquer jeito. E do outro estavam os fariseus e os escribas, que eram, vamos dizer assim, diriam hoje, para a gente entender, seriam os pastores, os obreiros de igreja, aqueles crentes mais fiéis, né, que andam com a Bíblia e que vivem até de certa forma policiando os outros e falando, você tem que andar assim, assim, assado. E nós vimos como que esses dois grupos se evitavam, estavam sempre em conflitos. E os motivos, é óbvio, né? Ambos se consideravam certos. Hoje nós vamos entrar nas parábolas para que a gente possa entender uma coisa. Antes eu quero lembrar que o seguinte, o verso 3 diz que, verso 2 diz que Jesus estava comendo com os publicanos e pecadores. Ou seja, Jesus estava andando, estava sentado. O pessoal acredita que ele devia estar vamos dizer assim, num varandão das casas da época, num varandão onde as pessoas podiam passar e ver que ele estava lá comendo com eles e com certeza, conforme os evangelhos, ensinando, pregando o evangelho do reino de Deus para eles. Os fariseus, como pelos evangelhos a gente vê que eles sempre ficavam rodeando Jesus para pegar ele, para acusar ele, para murmurar perto dele, aqui não é diferente. Os fariseus, olhando um pouco de longe, começam a murmurar dizendo, lá, esse aí que se diz que é filho de Deus, que se diz um mestre, que se diz alguém enviado por Deus, está aí,
comendo com esse bando de gente pecador e imoral aí, com esse povo que vai para o inferno aí e tudo mais. E aí o verso 3 nos diz que diante dessa murmuração dos fariseus, Jesus então começa a contar a parábola. E aí Jesus conta uma única história, nós vamos ver isso. Jesus conta uma única história, mas ele conta ela de 3 perspectivas. Ele vai contar ela através de uma parábola simples, que é a parábola da ovelha perdida, que é uma parábola em forma de questionamento, né? Ele vira para os fariseus e escribas e diz assim para eles: qual de vocês, tendo 100 ovelhas, e lembrando que o pastoreio de ovelhas era algo muito comum na época, a maioria, vamos dizer assim, do povo comum vivia a sua vida, ganhava a sua vida através do pastoreio de ovelhas. A ovelha era servida como para você cortar a lã e vender, a ovelha também servia como moeda de troca, porque naquela época era tudo na base da moeda. Então a ovelha, vamos dizer assim, vou usar um termo aqui, a ovelha seria hoje o salário mínimo, seria aquele ganha-pão da maioria do pessoal. E aí Jesus vira para eles e diz assim: qual de vocês, tendo 100 ovelhas, se perder uma, não fica doido, deixa as 99 segura no pasto e vai atrás dessa que se perdeu e procura até achar? E qual de vocês, quando acha, não convida, não convoca os vizinhos e amigos para uma festa, para falar o quê? Achei a minha ovelha perdida. E imagina as pessoas, isso aí é certo, acontece mesmo. Talvez alguém no meio lá falou, né? Isso aí aconteceu comigo mês passado, né? Ou semana passada. E é claro que eu ia deixar as 99 e ir atrás de uma, porque uma é valorosa, né? Uma é muito importante. Uma ovelha, né? A gente às vezes não abre mão dos 10 centavos de troco ali na hora de pagar a conta e tudo mais. E aí ele conta uma segunda parábola. Ou qual de vocês é a mulher que, tendo 10 dracmas, né, tendo aquela moeda ali, se perder ela dentro de casa, não vai revirar a casa, ligar a lâmpada, acender a luz e revirar a casa até achar. E se achar, não vai chamar as amigas para ficar feliz e se alegrar com a dracma que se perdeu. E aí Jesus vai para a terceira parábola. Mas antes eu quero já pontuar alguma coisa que Jesus faz com essas 2 parábolas. Percebe que nessa parábola da ovelha e da dracma, Jesus estabelece um dos pontos mais fundamentais do cristianismo. Um dos pontos mais fundamentais de toda a Bíblia. Um dos pontos fundamentais e bases da boa notícia do Evangelho, que é o assunto da perdição. Jesus, ele apresenta, já começa com essas 2 parábolas, apresentando 2 coisas de valor que se perderam. 2 coisas que se perderam. A primeira é um homem que perde uma ovelha, e a segunda é uma mulher que perde uma das suas dracmas. E Jesus, ele vai começar, lembra que Jesus está contando essas parábolas em resposta aos fariseus, que estavam murmurando porque ele sentava com publicanos e pecadores. Jesus, então, ele vai, através dessas 2 parábolas, já estabelecer um ponto que é um dos fundamentais de toda a Bíblia, que é o assunto da perdição. Jesus diz: algo se perdeu. O que é que se perdeu? Os versos 7 e 10 nos diz. Depois que ele conta a parábola da ovelha perdida, no verso 10 ele diz assim, digo a vocês que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus estava dizendo assim, olha, com essa simples história do homem que perde uma ovelha e vai atrás dela até achar e depois festeja, do que eu estou falando? Vocês não achar que eu estou falando de outra coisa. Ele disse, da mesma forma que esse homem que perde a ovelha vai atrás e depois se alegra por ter achado, Jesus diz assim, da mesma forma, os céus fazem festa por um pecador que se arrepende. Em outras palavras, Jesus já estabelece que pecadores estão perdidos. Que toda pessoa em pecado, que toda pessoa pecadora, ela está perdida. Depois ele conta da dracma perdida, da mulher que perdeu a dracma, e revira a casa também e acha essa dracma. E no verso 10 ele diz assim, olha, eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus
por um pecador que se arrepende. Então ele diz, os céus fazem festa quando um pecador se arrepende na terra dos seus pecados. E da mesma forma, os anjos também celebram no céu quando um pecador na terra se arrepende dos seus pecados. O que Jesus está falando? Ele está dizendo assim, olha, eu estou contando essas duas parábolas, em primeiro lugar, para dizer para vocês que todos os pecadores estão perdidos. Da mesma forma que a ovelha se perdeu, que a dracma se perdeu, todo aquele que é pecador, todo aquele que comete pecado, eles estão perdidos em seus pecados. Todo aquele que não se arrependeu ainda dos seus pecados, ele também está perdido. Irmãos, esse é um dos pontos fundamentais da Bíblia. É uma das principais doutrinas bíblicas. É uma das verdades fundamentais de toda a Bíblia, que é a verdade de que os pecadores estão perdidos. E o que é esse conceito de perdição? E deixa eu dizer para você, eu já começo a aplicar dizendo o seguinte: nós perdemos esse conceito hoje em dia, dentro das nossas igrejas e no mundo. Porque se você perguntar para a maioria das pessoas que você conhece, eu tenho certeza que se eu perguntar para você se você é um pecador, eu aposto as minhas fichas que você vai reconhecer que é um pecador. Hoje não é difícil as pessoas reconhecerem que são pecadoras. Na verdade, hoje em dia, eu arrisco a dizer para você que, vamos dizer assim, é estranho quem não se confessa como um pecador. Parece até virtuoso e as pessoas às vezes batem no peito assim, sentem às vezes quase que um orgulho em reconhecer que é pecador. Não, todos nós somos pecadores, né? Por que você está julgando? Todos pecamos e é verdade. Todos somos pecadores. Mas eu digo para vocês que o mesmo não é verdade se você perguntar para as pessoas se elas estão perdidas por causa dos seus pecados. E aí é que está um ponto diferente. Antigamente, todos achavam que por causa dos seus pecados, eles estavam perdidos. Eu estava ouvindo essa semana uma palestra de um ateu, o Leandro Carnal, talvez alguém conheça, um filósofo brasileiro. E ele estava, apesar de ateu, ele é historiador e tal, e ele fala muitas verdades. Ele estava dizendo como que na Idade Média, todo mundo achava que ia para o inferno. Todo mundo. Você perguntava na Idade Média, você vai para o inferno ou para o céu? Todo mundo falava, eu vou para o inferno. Todo mundo se achava, já vivia com medo até. Na verdade, nessa época, as igrejas funcionavam na base do medo também. Por quê? Porque elas aproveitavam esse sentimento de que as pessoas sabiam, em primeiro lugar, que eram pecadoras e que, consequentemente, por serem pecadoras, elas tinham certeza que iam para o inferno. Certeza que na época lá era difícil você achar alguém que se considerava digno do céu. Aí ele vai dizer, esse mesmo filósofo nessa mesma palestra, ele vai dizer que hoje é diferente. Hoje ninguém acredita que vai para o inferno. E ele cita uma pesquisa do Ibope, que eu tentei achar na internet para mandar para vocês, mas não consegui. Mas vou confiar no que ele fala, até porque ele é um ateu, então não acho que ele ia formular esse dado. Até porque você vai ver o dado. Ele diz que o Ibope fez uma pesquisa há uns anos atrás e perguntou se as pessoas acreditavam que iriam para o inferno. E ele diz que mais de 90% das pessoas não acreditavam que iriam para o inferno. Elas acreditavam que iriam para o céu. E ele ainda brinca dizendo assim, que foi incluído na pesquisa todos os carcerários, todas as pessoas que estão presas e os políticos. Então, hoje em dia, ele diz, ninguém acredita que vai para o inferno. Na linguagem que eu estou usando dessa parábola, ninguém acredita que está perdido. Apesar de se reconhecerem como pecadores, ninguém acredita que está perdido por causa disso. E aqui eu digo para vocês, a maioria das pessoas hoje acreditam que mesmo se reconhecendo como pecadoras, elas acham que está tudo certo com Deus. Que elas e Deus estão em paz. Sabe? Não, está tudo certo com Deus. Não, eu sou pecador, mas Deus me ama. Mesmo eu sendo fraco, mesmo eu sendo falho, Deus me ama. Tem até algumas músicas assim na igreja evangélica. Deus me ama. As pessoas hoje não acreditam, sejam religiosas ou não, tá?
sejam congreguem em igreja ou não, as pessoas não acreditam que estão perdidas, apesar de se reconhecerem pecadoras. Mas o que Jesus estabelece aqui é que quando ele diz que a alegria é feita no céu quando um pecador se arrepende, ele está comparando o pecador com a ovelha perdida. Em outras palavras, todo aquele que é um pecador, ele está perdido, ele está separado de Deus. Eu lembro que quando eu me converti, um dos primeiros versos da Bíblia que eu decorei foi Isaías 59:2, que diz assim: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e Deus, e os pecados que vocês cometem os levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Esse é um dos primeiros versículos que eu decorei quando me converti 13 anos atrás. Isaías 59:2, que diz que os seus pecados fazem separação entre vocês e Deus. E que por causa do pecado que vocês cometem, Deus ele tem que cobrir o seu rosto. Mas nós não citamos mais esse verso e nós não acreditamos nisso mais. Apesar de reconhecermos que somos pecadores, nós não acreditamos que por causa desses pecados estamos separados de Deus. Outro fato disso é que se você perguntar para todas as pessoas se elas acham que elas são filhas de Deus, todos vão se achar filhos de Deus. E eu não vou focar muito nisso, que eu levaria para o outro lado da pregação, mas a Bíblia nunca, em lugar nenhum, afirma que todas as pessoas são filhas de Deus. Nem todas as pessoas criadas por Deus são filhas de Deus. Tem essa diferença. Só que nós achamos que todos somos filhos de Deus, que não tem ninguém perdido, que talvez tem um mais pecadores do que o outro, talvez tem uns mais próximos de Deus do que o outro, mas está tudo certo com todos. Tem pessoas que acreditam que no fim Deus vai perdoar todo mundo, que todo mundo vai entrar no céu. Mas Jesus está dizendo, está estabelecendo nessa parábola, através dessas parábolas, que os pecadores estão sim perdidos. Os pecadores estão perdidos. Falando dos judeus, dos fariseus e escribas, em João 8, leia o capítulo todo na sua casa, eu vou ler dos versos 31 a 34 e depois do verso 41 e 47. Jesus está em João 8 conversando com os fariseus. Está de novo confrontando os fariseus, porque como eu disse, eles eram chatos e ficavam no pé de Jesus. Jesus diz assim, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade eu lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus respondeu, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Jesus está confrontando também, Jesus está conversando com aqueles que o rodeavam e dizia, se vocês permanecerem em mim, serão verdadeiramente meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar. Aí o que eles respondem? Como que o senhor pode dizer que a gente vai ser livre? A gente não é escravo. A gente não é escravo de ninguém. Como que o senhor pode falar que a gente vai ser livre? Ou seja, a gente não está escravo, a gente está... Alguém que é livre não precisa ser liberto. Por que o senhor está dizendo que se a gente conhecer a verdade, a gente vai ser livre? Aí Jesus responde assim, em verdade lhe digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Os pecadores estão perdidos porque eles se tornaram escravos do pecado no qual eles estão afundados e por isso estão separados de Deus. Aí Jesus ainda diz mais, vocês fazem o que o pai de vocês ordena. Eu pulei alguns versos, não coloquei, mas Jesus vai dizer que vai chamar eles de filho do diabo. Vai dizer assim, vocês fazem a vontade do pai de vocês que é o diabo. Aí você imagina como é que eles ficou, né? Aí eles respondem, nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. E eles retrucam, não, que você está chamando a gente filho do diabo? Nós somos filho de um só, que é Deus. Nós somos filhos de Deus. Aí qual é a resposta de Jesus? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Jesus confronta essas pessoas e diz, não. Primeiro ele diz, vocês ainda estão cativos do pecado e precisam ser libertos, e se conhecerem a verdade vocês vão ficar livres. Depois ele diz a eles,
que eles são filhos do diabo porque fazem a vontade do diabo. E em terceiro lugar, Jesus confronta eles e retruca dizendo: vocês não são filhos de Deus, porque vocês não fazem a vontade de Deus. Então Jesus está confrontando judeus, muitos deles fariseus, escribas, que não, percebe o ponto que eu estou fazendo a ligação, eles não se achavam perdidos. Quem está entendendo a ligação que eu estou fazendo dos dois seres? Eles não se achavam perdidos, para eles estava tudo certo entre eles e Deus. E deixa eu dizer para vocês, não está certo, não está tudo certo entre os pecadores e Deus. Os pecadores estão perdidos e estão separados de Jesus. Por mais que algumas das pessoas ainda acreditam que são filhos de Deus, elas não são, porque estão separadas de Deus por causa dos seus pecados. As pessoas hoje acreditam que são filhas de Deus ou que está tudo certo entre elas e Deus, simplesmente porque acreditam em Deus. E deixa eu dizer para você, não sei se alguém já te disse isso, o mero acreditar em Deus, no Deus da Bíblia ou no único Deus Criador, não significa que está tudo certo entre você e esse Deus. Tiago diz assim, Tiago 2,19, você crê em um Deus só? A maioria das pessoas acreditam num Deus só. Aí olha Tiago, faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Percebe a ironia de Tiago? Eu vejo um tom de ironia aqui. Ele pergunta, você acredita num único Deus? E eu tenho certeza que a maioria das pessoas levanta a mão e fala, eu acredito num Deus que criou tudo e tudo mais. Eu estava vendo esses dias, ouvindo um podcast, vendo algumas notícias, de como que eles estão descobrindo no Rio de Janeiro, acho que é Rio de Janeiro, como que existe um grupo de traficantes que se consideram evangélicos. Eles estão até chamando de narcotráfico pentecostal, um negócio assim. Até os pentecostais estão brigando por causa desse nome que a polícia está dando. Mas é um grupo de traficantes que se consideram evangélicos. Talvez, eu não sei se você lembra, mas já teve casos desses traficantes evangélicos mandaram outros evangélicos na zona de domínio deles entrar num terreiro de uma religião de matriz africana e destruir tudo. Você já viu algum vídeo desse tipo na internet? De vez em quando aparece. Então olha para você ver. As pessoas acham que porque elas acreditam num único Deus, que está tudo certo. Aí Tiago ironicamente diz assim, você faz muito bem. Mas o diabo também, os demônios também acreditam e tremem diante desse Deus. Jesus disse isso de outra forma. Jesus diz assim em Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia, no dia do juízo, vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi, nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. No dia do juízo, olha o que Jesus diz, irmãos. Que naquele dia vai ter gente que vai dizer assim, Senhor, Senhor, percebe? Vai chamar ele de Senhor. E olha o que vai dizer, vai apresentar suas obras para ele. Senhor, mas em teu nome eu profetizei, eu preguei. Em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome eu fiz milagre. Lá na minha igreja toda quarta-feira tinha milagre. Na sexta-feira demônios eram expulsos e saíam. O senhor já viu que na minha igreja eu era o melhor pregador, eu era elogiado, eu tinha um ministério itinerante, eu rodei muitas igrejas pregando o Senhor. E Jesus vai dizer o que é para eles? Eu nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Pois bem, irmãos, nem todos que acreditam no único Deus, ou estão envolvidos, até mesmo dentro das igrejas, são de Deus. Obedecem a Deus, estão em paz com Deus, têm um verdadeiro relacionamento com Deus. Nem todos estão num relacionamento perfeito com Deus. O primeiro ponto que eu quero estabelecer é que Jesus diz que existem aqueles que estão perdidos. Que os pecadores estão perdidos, que os escravos do pecado estão perdidos, estão separados de Deus. Eles estão separados de Deus. E aí Jesus vai para uma terceira parábola. Ele então começa a falar, e continuou. E ele vai juntando para ensinar tudo que ele quer ensinar. E ele continuou dizendo, certo homem tinha 2 filhos. A partir do verso 11 até o fim do capítulo, o foco é a parábola do homem que tinha 2 filhos. Normalmente, deixa eu ver se na minha Bíblia está assim. Na minha Bíblia está assim, ó. Tem um subtítulo em negrito, que não estava na Bíblia mesmo,
que na minha Bíblia está assim, ó, a parábola do filho perdido. Na maioria das Bíblias talvez está assim, ó, a parábola do filho pródigo. Lembrando que pródigo é um esbanjador, é aquele que gasta, né? É um extravagante. Porque a maioria das pregações que você ouve nesse texto foca muito no filho que sai da casa do pai e vai, né? Esse é um dos textos talvez mais pregados da Bíblia, do filho que vai. É muito usado, principalmente para falar com pessoas que não congregam mais, que se desviaram, né, que não estão na igreja mais, enfim. Mas Jesus não deu esse nome de parábola do filho pródigo. Jesus começa, na verdade, Jesus não deu nome às parábolas, mas ele começa no verso 11, dizendo assim, ó, um homem tinha 2 filhos. E nós vamos ver que os 2 filhos estavam perdidos. E eu já quero fazer um link aqui. Lembra dos 2 grupos? E eu disse semana passada que tinham 2 grupos diante de Jesus e que os 2 grupos estavam perdidos. E Jesus vai mostrar através dessa parábola dos 2 filhos perdidos como que os 2 estavam perdidos. Jesus vai identificar esses 2 filhos com os 2 grupos que estavam diante dele. Já adiantando, Jesus vai dizer que o filho mais novo da parábola representa os publicanos e pecadores que estavam ao seu redor, e o filho mais velho representa na história os fariseus e escribas. E nós vamos ver que apesar de terem pecados diferentes, os 2 estavam perdidos. E é isso que nós vamos ver resumidamente hoje e nas próximas 2 semanas. Mas só para resumir, voltando à história. O que Jesus diz? Jesus diz assim, ó, um homem tinha 2 filhos. O primeiro deles, o mais novo, o mais moço, o que ele faz? Ele chega um dia diante do pai e diz assim, pai, eu quero a minha parte da herança. Eu quero a minha parte da herança. Me dá a minha parte da herança, porque eu quero controlar ela. Eu quero gastar do jeito que eu quero. Eu não quero esse negócio de todo mês o senhor me dar uma mesada, um pouquinho e tudo mais, não. Eu quero a minha parte da herança. Eu não quero saber se a herança é dividida entre os filhos só depois que o pai morre. Não, eu quero a minha herança agora. E o pai vai e divide entre os 2 irmãos. O mais velho, ele tinha, por ser o primogênito, na época, ele ia ter 2/3 da herança e o filho ia ter 1/3 da herança. O pai, então, divide entre os 2. E a Bíblia diz que o filho mais novo, depois de um tempo, pega a sua parte e vai para um outro país e lá começa a gastar de forma desenfreada, dissolutamente, irresponsavelmente, aí depende das tradições, mas tudo é o mesmo significado. É aquele cara que vai e acha que está rico, né? Acha que está rico e agora vai gastar tudo, vai curtir a vida adoidado. E o filho mais velho, Jesus, aí vem a história, né, que eu não vou focar hoje, semana que vem eu vou falar, o filho vai, gasta tudo, aí vem uma fome, enfim, resumindo a história hoje, o filho volta. Quando o filho volta, que o pai restaura esse filho mais novo e dá uma festa para celebrar que ele voltou, entra então a partir do verso 25 o filho mais velho. Que a Bíblia diz que voltando do campo, trabalhando obviamente com certeza para o seu pai, ele volta e ouve o barulho de música. E ele pergunta a das pessoas que estavam ao redor, que barulho é esse? E aí o servo vai e conta tudo para ele. E a Bíblia diz que o filho mais velho, ele não entra na festa, ele fica do lado de fora. E ele fica com certeza bravo, irado com o pai. Mas a Bíblia de Jesus diz que o pai, quando com certeza a notícia chegou até ele, o pai sai da festa e vai até ele. E falou, meu filho, o que está acontecendo? Vamos entrar. E Jesus conta que o filho mais velho ficou bravo. E ele diz para o seu pai assim, pai, o filho indignado não queria entrar e disse assim ao seu pai, faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, nunca te desobedeci, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os seus bens, gastando tudo com prostitutas, olha para você ver, Jesus, né? A gente só sabe que o mais novo gastou com prostitutas porque o mais velho conta. Isso significa que de alguma forma o mais velho tinha notícias do irmão mais novo. Gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. E aí o pai vai conversar. Irmãos, nós vemos que nessa história os 2 estavam perdidos. Por quê? Porque o filho mais velho, ele começa desonrando o pai e humilhando o pai, pedindo a herança. Para a cultura da época, irmãos, um filho pedir o pai a parte da herança era a mesma coisa que desejar a morte do pai.
porque a herança só era dividida quando o pai morresse. Imagina você chega perto do seu pai e fala, pai, me dá minha parte da herança. Você está quase dizendo assim, eu estou doido que o senhor morre. E com certeza os servos da casa, a vizinhança iria ficar sabendo. Então isso seria desonroso para o pai. Então o filho mais velho desonra e humilha o pai só de ter pedido isso. O filho o mais novo desonrou a comunidade e o seu povo porque ele foi para outro país. E hoje para nós é normal o filho quando crescer criar asas e quer voar, como diria, né, os sertanejos. Mas na época, irmãos, a tradição, o costume eles eram muito apegados à família e ao seu país. Eles eram patriotas, como a gente diria hoje. Então não era comum. O comum era a família ficar tudo ali no mesmo terreno, vivendo juntos e tudo mais. O filho mais novo não só desonrou o pai pedindo a parte da herança, como quando ele decidiu ir embora. Era você dar as costas para o seu povo, para o seu país e tudo mais. Depois ele desonra os ensinamentos vivendo o oposto. Lembrando que Jesus era judeu, então os judeus eles ensinavam os ensinamentos de Deus para os seus filhos. Então quando ele de alguma forma vai e começa a viver de forma desregrada, do jeito que ele queria, ele estava desonrando a tradição dos pais. Nós sabemos um pouco como é isso, quando a gente vê, por exemplo, um filho de crente que cresceu na igreja, como a gente diz na igreja, se desviar né? Tem uma jovem que ela é filha de uma das pastoras da Lagoinha, que ela vira e mexe dá o que falar na internet, porque a última agora, ela pegou a Bíblia e começou a riscar a Bíblia e falar várias coisas contra a Bíblia e tudo mais, e aí o pessoal, né, cai matando não só na menina, como também acaba resvalando na mãe, que é uma pastora. Então, olha a filha da pastora e tudo mais. Então, era mais ou menos um pouco disso. Ele desonra a família quando ele vai e começa a viver tudo o contrário. Depois, ele desonra os mandamentos e a tradição quando ele aceita cuidar dos porcos. Não vou entrar no mérito de que ele também estava passando fome, mas para os judeus, esse detalhe da história de Jesus chocou os judeus da época, porque o porco era considerado para os judeus o animal mais impuro. A pior coisa que eu poderia acontecer com o judeu era ir cuidar de porco. Eles nem comiam porco, para você ter uma ideia. Eles não comiam bacon, por exemplo. E por fim, a maioria das pregações ou das pessoas não interpreta dessa forma, mas nós temos aberturas pelo texto de entender também dessa outra forma. Muitos acham que o filho volta para a casa do pai, arrependido dos seus pecados, né? Para que eu fui sair da casa do meu pai? Né? O meu pai é um amor de pessoas, vou voltar para a casa do meu pai. Tem a música, eu vou voltar para casa. Mas deixa eu dizer para você repara quando o filho diz assim, olha, caindo em si, ele disse, quantos empregados na casa de meu pai comem melhor do que eu e eu estou aqui? Vou fazer o seguinte, eu vou voltar, vou falar, pequei contra o céu, contra o Senhor, não sou digno, trata-me como um dos seus empregados, porque ele sabia que até o empregado do pai comia melhor do que ele. A maioria interpreta que ele se arrependeu de ter ido embora da casa do pai e agora estava voltando. Mas percebe que nós também podemos interpretar o texto nos dá uma margem para interpretar de uma forma diferente, no sentido de que nem mesmo a sua volta para casa foi motivada por amor ao seu pai? Ou por um arrependimento por ter virado as costas para o seu pai? Talvez a única motivação dele era o estômago vazio? Talvez a única motivação dele era isso. Eu vou voltar, não porque eu estou com saudade do meu pai, não porque eu amo o meu pai, não porque eu me arrependi de ter vindo embora, mas é porque eu lembrei que lá na casa do meu pai, empregado come melhor do que eu. Agora vamos ao filho mais velho, que nem sempre a gente percebe como que ele estava perdido. O filho mais velho, ele desonra o pai não entrando na festa em primeiro lugar. E na época também era uma desonra. O seu pai deu uma festa e você não quer entrar. Você não quer entrar. E está todo mundo vendo que o filho mais velho não está aqui. Cadê o filho mais velho? Não está aqui. Por que não está aqui? Era algo que todo mundo estranhava na época. Segundo lugar, ele desonrou o pai no jeito que ele fala. Você percebe no diálogo, quando o pai vai tentar convencê-lo a entrar, como que ele começa, olha, todos esses anos... Você percebe o tom indignado dele? Porque a Bíblia diz que indignado ele conversou com o pai. Todos esses anos eu te obedeci, nunca te desobedeci nada. Eu estava voltando do campo, eu estava no campo te obedecendo, cuidando das coisas, e o Senhor nunca me deu nem um cabrito para mim fazer um churrasco com meus amigos. Esse teu filho, olha agora o desprezo para com o irmão. Esse teu filho aí, já viu alguma briga de família que irmãos chegou ao ponto de tratar ele como
como esse daí, aquele lá? Esse teu filho aí que foi embora e gastou tudo com prostitutas, voltou e agora o senhor dá uma festa para ele. Ele acusa o pai de injustiça, percebe? O senhor está sendo injusto, porque eu que sempre obedeci, o senhor nunca deu uma festa para mim. E agora esse seu filho que gastou tudo, o senhor está dando festa para ele? Isso é uma injustiça. Eu estou sendo injustiçado. E Jesus termina a história, irmãos, com o filho mais velho sem dizer se ele entrou ou não. E o que dá a entender, o que fica implícito, é que ele não entrou no fim das contas. Então percebe como que ambos os filhos estavam perdidos. Lucas, por que os dois estavam perdidos? Irmãos, porque nenhum dos dois amava o pai. Você consegue perceber isso? Nenhum dos dois amava o pai. Cada um de modo diferente deram as costas para o seu pai. Eles tinham modos diferentes, mas os dois deram as costas para o pai. Nenhum dos dois amava o pai. Só que o modo que o filho mais novo, o caminho que o mais novo pegou para dar as costas do seu pai era mais claro para todo mundo. Ele é aquele rebelde que todo mundo sabe que é rebelde, né? Até ele mesmo se reconhece como rebelde. Foi, deu as costas, foi embora de casa, viveu do jeito que queria. Esse todo mundo sabe. Agora, o modo do irmão mais velho era velado, era disfarçado, era algo ali no coração. Paulo diz assim em Timóteo 5,24: os pecados de alguns são notórios. Olha Paulo dizendo, os pecados de alguns são notórios, todo mundo vê. Mesmo antes do juízo final, o pecado de muitos todo mundo consegue ver. Aí Paulo continua dizendo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Olha Paulo dizendo, tem pessoas no mundo que os pecados dele todo mundo vê. É os filhos mais novos, né? Eram os publicanos e fariseus e pecadores. Só que Paulo diz, só que o pecado de outros, só mais tarde que a gente descobre. Esse é o filho mais velho. Só depois que o filho mais novo voltou que a gente então conhece o coração dele. Porque aqui é que está o ponto. Por que ambos estavam perdidos? Porque apesar de terem atitudes e caminhos diferentes, o coração dos dois era igual. Nenhum dos dois amava o pai. Os dois deram as costas para o pai. Os dois desonravam o pai. Nenhum dos dois queriam viver debaixo da autoridade do pai. Para os dois era um saco, vou dizer uma linguagem popular, era um saco para os dois viver debaixo da autoridade do pai e seguir as ordens que o pai dava. Ambos queriam apenas os bens do pai. Ambos queriam apenas o pai. Nenhum dos dois tinha relação de pai e filho. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois tinha aquela relação que você fala assim, é pai e filho, lidando ali, se relacionando. Ambos os filhos estavam perdidos. E fazendo o link aqui, Jesus está relacionando tanto publicanos e pecadores, quanto fariseus e publicanos. Como Jesus então definiu perdição? Se os pecadores estão perdidos, existem dois caminhos de se estar perdidos. Essa parábola nos mostra que existem dois modos de estar perdido, dois caminhos diferentes, que aparentemente são opostos, que às vezes pode nos enganar achando que só um que está perdido, mas não, os dois estão perdidos. Porque nenhum dos dois ama o pai, os dois não quer viver debaixo da autoridade dos pais. Estar perdido, irmãos, não tem a ver com crer ou não em Deus. Ficou claro isso? Estar perdido não tem a ver com não. Porque às vezes a gente acha que está perdido só quem é ateu, né? Ou só quem acredita em outro Deus, em outros deuses. Não. Estar perdido não é definido por crer ou não em Deus. Estar perdido não tem a ver com ter sido criado ou não por Deus. Não, eu fui criado por Deus, eu creio que eu fui criado por Deus, então eu não estou perdido. Irmãos, estar perdido, o que define perdição é o tipo de relacionamento que você tem com Deus. É isso que define se você está perdido ou não. O que define se você é ou não filho de Deus é o tipo de relacionamento que você tem, não o fato de você ter sido criado por Ele. Por isso nós dizemos que nem todos são filhos de Deus. Estar perdido você está perdido quando você não ama a Deus sobre todas as coisas. Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Nenhum dos dois amava o Pai sobre todas as coisas. Ou amava? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Os dois amavam o que o Pai tinha nas mãos para oferecer, e não o Pai. Nenhum dos dois amava o coração do Pai.
Nenhum dos dois amava o pai como pai. Os dois viam o pai como talvez eu vejo o meu patrão. Eu trabalho para você 30 dias, no quinto dia útil você pode depositar o que eu... Entende? Aspecto de empregado e servo. Percebe como que o filho mais novo volta e ainda continua com essa visão. Pode me tratar como um dos seus servos. E o mais velho, apesar de ter ficado em casa, ele tinha uma atitude de empregado. Porque ele achava que trabalhando, ele era digno de receber o que o pai tinha que dar a ele. Então era o mesmo sentimento que eu tenho com o meu patrão. Eu trabalho para você 30 dias e você, no fim dos 30, no quinto dia útil, tem a obrigação, porque o salário não é oferta, não é generosidade, não é caridade, é uma obrigação, é uma dívida que ele tem, porque você trabalhou. O mais velho tinha esse coração. Então, você está perdido quando você não ama a Deus sobre todas as coisas. Você está perdido quando quer ser o próprio Senhor da sua vida. E os dois eram assim. O mais novo indo para longe, o mais velho também queria ser o Senhor. Mas qual que era o caminho que ele pegava? Se eu obedecer o meu pai em tudo, ele vai me dar o que eu quero, então eu vou conseguir fazer tudo que eu quero. Quando o pai não deu, ele se frustrou. Mas é isso que ele queria. O modo de ser o próprio Senhor do mais novo era ir embora, para longe. Quanto mais longe eu for, mais dono de mim mesmo eu serei. O mais velho, apesar de permanecer em casa, apesar de permanecer na casa, ele também queria ser o Senhor da sua vida. Só que o modo que ele fazia isso era, eu vou obedecer em tudo. E aí o meu pai vai dar tudo que eu quero. Você já agiu assim como filho? Se eu obedecer meu pai e minha mãe, eles vão dar tudo que eu quero. Se eu obedecer meu pai e minha mãe, ele deixa eu jogar bola. Percebe como que é uma manipulação? Tanto estão conseguindo perceber? Você está perdido quando quer justificar sua própria existência à parte de Deus. Isso eu vou dar mais detalhes nas próximas semanas. Você está perdido quando quer definir bem e mal por você mesmo. Você está perdido quando quer ser o próprio salvador da sua vida. Eu vou explicar melhor isso nas próximas 2 semanas. Portanto, nós temos 2 grupos e 2 filhos perdidos. Diante dos 2 grupos que o cercava, Jesus apresenta os 2 filhos perdidos. Obviamente com atitudes diferentes, mas que no fim da história, ambos estão perdidos. E dessa forma, para a surpresa de quem estava diante dele naquele dia, ele diz que tanto publicanos e fariseus e pecadores estavam perdidos, como também os fariseus e escribas. Por que eu digo que é surpresa? Porque os fariseus não se achavam perdidos. Nós somos filhos de Deus, nós somos descendência de Abraão, né? Eles não se achavam perdidos. E quando Jesus identifica eles como mais velho, ele diz, vocês podem estar aqui obedecendo tudo, mas vocês estão perdidos. Agora imagina também a surpresa para os publicanos e pecadores. Olha, então não é só a gente que está perdido, eles também estão perdidos. E aí entra, vou fazer um link com algo que eu mencionei a semana passada. Isso ajudou os pecadores e publicanos a entender que Jesus não estava ali querendo transformar eles num fariseu. Lembrou agora do que eu falei semana passada? Que o evangelho, Jesus não está te chamando para deixar de ser um pecador publicano e se tornar um fariseu e um escriba? O caminho de Jesus é um terceiro caminho. E nós precisamos lembrar disso. Os 2 grupos perdidos hoje. E nós vamos concluir. Ainda hoje, como eu disse semana passada, nós temos esses 2 grupos de pessoas. Nós temos ainda hoje aqueles que se consideram os fiéis aos mandamentos de Deus. Eu congrego na igreja, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu já me batizei, né? Eu participo da Santa Ceia, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu sou fiel à minha esposa, eu defendo na internet família, Deus, pátria, família, liberdade, eu sou desse, eu sou de direita, eu sou conservador, eu sou contra o aborto, né? Eu sou contra a legalização das drogas, e aí começa, eu sou fiel à palavra de Deus. Eu congrego na igreja bíblica, eu frequento o culto todo domingo, às vezes ou até mais de uma vez. E do outro lado, eu sei que ainda tem hoje esses publicanos e pecador aí, esse povo que não... Esses desigrejados, lembra? Eu estou fazendo link com os grupos que eu disse semana passada. E nós também temos de um outro lado aqueles que se consideram ainda hoje os seguidores do amor. Aqueles que não fazem parte do sistema religioso, aqueles que entenderam o mandamento de Jesus, que é amar o próximo como a si mesmo, aqueles que sabem que o templo não é, a casa de Deus não é o prédio, não é o templo, as placas de igreja, as denominações, não foi Deus, não foi Jesus quem criou, então eu não faço parte desse povinho hipócrita, religioso, evangélico e tudo mais, eu não faço parte disso. Eu sou seguidor do amor, eu sigo Jesus de verdade na minha casa.
Nós temos esses dois grupos. E ainda hoje, irmãos, os dois grupos estão perdidos. Talvez você pode se considerar e se encaixar em um desses dois grupos ainda hoje. E o que eu quero ajudar vocês a entender, principalmente nas próximas 2 semanas, onde nós vamos dedicar uma pregação para cada um dos filhos e nos ajudar a talvez ver se talvez não temos sido um desses filhos. Mas o ponto é que todos aqueles que ainda hoje querem viver suas vidas por conta própria estão perdidos. Se você é daqueles que quer viver a vida do jeito que você quiser, você está perdido. Mas se você ainda é talvez um religioso que se considera fiel, que é obediente, faz tudo certinho, deixa eu te dizer, ainda assim você pode estar perdido ainda. Ah, Lucas, você não sabe quantos anos de igreja eu tenho. Ainda assim você pode estar perdido. Ah, Lucas, mas eu já batizei. Eu sou mais velho de igreja que você. Talvez você ainda está perdido. E nas próximas semanas nós vamos ver e analisar mais profundo e com mais detalhes qual dos dois filhos talvez nós somos e se estamos ou não perdidos. E eu concluo com as 3 boas notícias novamente. A primeira é que Jesus veio chamar os 2 grupos perdidos ao arrependimento. Eu vou repetir isso hoje. Jesus veio chamar os 2 ao arrependimento. Mas isso é uma boa notícia, Lucas? É claro que é uma boa notícia. Porque Jesus disse que, depois de contar as parábolas, principalmente as 2 primeiras, que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando o filho mais novo volta, o pai fica feliz porque esse meu filho que estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Se arrepender, irmãos, é voltar à vida. Já viu aquele ditado? Talvez você já disse ele, se arrependimento matasse. Deixa eu dizer, o que mata é não arrepender-se. Talvez tem gente que, mas eu arrependi tarde demais. Talvez disseram, é tarde demais para arrepender. Deixa eu dizer, nunca é tarde demais para se arrepender. Que o arrependimento não mata, o que mata é não se arrepender. Jesus vai estabelecer nessa parábola, nessas 3 palavras, nessa única história, que se arrepender dos pecados é voltar à vida. E os céus fazem festa quando um pecador nessa terra se arrepende. Seja ele o mais novo, seja ele o mais velho. Seja ele de um grupo ou seja ele de outro grupo. Todas as vezes que você se reconhece como um pecador, e não só como um pecador, mas como alguém que está perdido e que precisa se reconciliar com Deus, a vida acontece. E Jesus veio trazer vida para ambos os grupos. Para ambos os grupos. É por isso que ele estava naquele dia conversando com pecadores e publicanos. E é por isso que eu não sei se você entende, apesar de confrontar principalmente os religiosos que estavam murmurando, pela parábola dos 2 filhos, Jesus ainda diz que o pai saiu para ir até o mais velho também. E esse é o meu segundo ponto. O mesmo Deus que ofereceu graça e salvação para o mais novo quando voltou e foi correndo até ele, eu vou te falar nas próximas semanas a importância desse detalhe da história, o pai foi correndo até o mais novo e o mais novo nem terminou de falar o que ele ensaiou falar, o pai já abraçou, beijou ele e mandou restaurar tudo. O mesmo pai que fez isso com o mais novo é o pai que deixa todo mundo na festa e vai lá fora conversar com o mais velho. E a Bíblia diz que vai insistir para que o mais velho entre. E você percebe no fim o tom de graça quando ele diz, meu filho, você está sempre comigo, o que é meu é seu. O mesmo Deus de graça oferece salvação e graça para ambos os grupos. E por fim, repito, Jesus disse que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. A minha oração para que a gente ore é que nessa série que o Espírito de Deus possa falar ao nosso coração e nos chamar ao arrependimento, independente de qual grupo talvez essa série nos ajude a reconhecer. A minha oração é para que diante dessa e das próximas pregações, possamos diante de Deus, não diante de mim. Você não precisa no final das pregações dessa série ou de hoje falar, Lucas, eu sou de tal grupo. Você não precisa. O negócio é diante de Deus, agora em oração e nas próximas semanas. Você talvez, em humildade, em reconhecimento, dizer, Senhor, eu reconheço diante dessa série que eu sou irmão tal, ou que eu sou irmão tal, que eu tenho vivido desse jeito e eu reconheço que eu estou perdido. Talvez, Senhor, eu até reconheço diante das pessoas que eu sou um pecador, mas eu achava que estava tudo certo.
E eu quero diante de Ti orar e reconhecer que eu estou perdido e que eu preciso do Senhor. Vamos orar comigo já hoje? Fique de pé, vamos orar. Feche os olhos e faça essa oração ao Senhor. Porque afinal de contas, aquele que estende graça não sou eu, mas é o Senhor Jesus. Que Jesus veio chamar os dois grupos ao arrependimento. Talvez se você já neste exato momento se identifica como o mais novo, deixa eu dizer para você, não se esqueça que Jesus não te chama para ser um religioso fanático, um fariseu, doente, sem amor, sem misericórdia, hipócrita, que vive de aparência. Eu quero dizer também aos religiosos, talvez, que se consideram já salvos e tudo mais, Jesus também não te chama para viver do jeito que você quer. O Evangelho não é sobre você viver do jeito que você quer e no fim Deus te perdoar de qualquer jeito. O chamado de Jesus e do Evangelho e o motivo que trouxe Jesus a essa terra para morrer na cruz do meio é para chamar ambos para viver para Ele, para viver com Ele e de acordo com o Evangelho. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, Senhor, nós oramos neste momento. Deus, nós vimos um pouco mais detalhes a respeito desse capítulo e dessas parábolas. A minha oração, Pai, é que nas próximas semanas, não só agora, mas que também nas próximas semanas, possamos examinar o nosso próprio coração. Que possamos examinar o nosso coração se, talvez, até hoje, mesmo reconhecendo que somos pecadores, talvez não reconhecemos que estávamos ou talvez estamos perdidos. Talvez achamos que a nossa vida de pecado está tudo certo com o Senhor. Talvez, Senhor, nos reconheçamos já desde já como o filho mais novo, como os publicanos e pecadores que vivem de qualquer jeito, que abandonaram os mandamentos, a Bíblia, a tradição, tudo isso, Senhor, que não vive de acordo com o maior senso dos conservadores, dos religiosos, talvez da forma como a nossa família nos criou. Talvez viramos as costas para o Senhor e temos vivido do nosso jeito. Que possamos nos arrepender desse pecado, Senhor. Talvez também possamos nos reconhecer como os filhos mais velhos. Senhor, e como dentro das nossas igrejas são muito mais os filhos mais velhos do que os filhos mais novos. São muito mais aqueles que talvez acham porque nunca se desviaram da denominação, porque nunca deixaram de congregar, porque nunca deixaram de ler a Bíblia, nunca deixaram de jejuar. Eles está tudo certo com o Senhor, mas que no íntimo do seu coração, nada do que fazem é por amor ao Pai. Nada do que fazem é por amar a Deus sobre todas as coisas. Talvez não passamos de meros religiosos hipócritas, que por fora, como disse Jesus em Mateus 23 também aos fariseus, por fora somos como os túmulos do cemitério. Somos bonitos, gramados, temos flores, mas que por dentro somos podres. Por dentro nós não o amamos. Por dentro guardamos ali pecados íntimos, Senhor. E que, como disse Paulo, talvez esses pecados íntimos não são vistos pelas pessoas ao nosso redor, pelo nosso pastor, pelo nosso irmão, talvez nem pelo nosso cônjuge ou pela nossa família, mas que por dentro estamos perdidos ainda. Minha oração, e que possa ser a nossa oração, é que já nessas 2 semanas e nas próximas possamos, em arrependimento, sermos convencidos pelo Teu Espírito Santo de que estamos perdidos em pecados, que precisamos que o Senhor nos salve. E a boa notícia, que possamos não sair tristes deste culto ou dos próximos, mas que possamos sair daqui lembrando de que o Senhor está nos chamando à graça e à salvação, independente de qual caminho pegamos de rebelião contra o Senhor. E de que o Senhor está pronto para fazer uma festa no céu. De que os seus anjos estão preparados para fazer uma grande festa no céu, se nos arrependemos dos nossos pecados e nos entregarmos a Ti, que veio nos buscar e nos salvar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Ide-vos em paz, que o Senhor os acompanhe e até o próximo domingo. Deus abençoe.